Olá, queridos. Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro. Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí, só um minutinho. Não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar. Para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Bendito seja Deus por todas as coisas. Que você faça uma boa experiência com a Palavra de Deus. Você que está a primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Que Deus te sustente e fortaleça para que a Palavra de Deus ganhe cada vez mais espaço no seu coração, na nossa vida. Esse é o nosso objetivo, buscarmos mais intimidade, proximidade com a Palavra de Deus. Então hoje, nesse feriado, hoje é feriado, é dia de descansar, mas no descanso a gente não deixa de buscar Deus, né? A gente, hoje talvez, muitos tenham uma pausa no seu trabalho, mas ainda assim é tempo de buscar o Senhor, né? Então hoje, nesse dia de São José Operário, nós precisamos meditar que São José, ele trabalhava, ralava na carpintaria. Então isso já é um primeiro exemplo para nós, né? Era um homem que não era um homem descansado, não era um homem que ficava parado, não era um homem que esperava as coisas acontecerem, mas ele trabalhava, dava duro na sua carpintaria. Tanto que no Evangelho, nós vamos ver que vão falar para Jesus, esse não é o filho do carpinteiro? Então significa que José era conhecido pelo seu trabalho, era conhecido por aquilo que ele fazia. Então ele não devia ser qualquer um, não deveria ser qualquer carpinteiro, mas talvez seria um bom carpinteiro. Então tinha o seu nome, as pessoas o conheciam, as pessoas valorizavam e prestigiavam o seu trabalho, porque era muito bem feito. Nós precisamos entender também que a primeira leitura vai dizer que Deus, tudo que ele fez, viu que era bom, porque colocava amor, se dedicou, ele deu tudo de si na sua obra da criação. Também no nosso trabalho, e nós podemos ver em São José, que deveria dar tudo de si também no seu trabalho. Oferecia para o seu trabalho e para as pessoas para as quais ele trabalhava o melhor que ele podia oferecer. Então nós podemos olhar para esse exemplo de São José, aquele homem que trabalhava, dava dignidade ao seu trabalho, dava o melhor do que podia no seu trabalho, não fazia de qualquer jeito, não dava qualquer coisa para as pessoas, não oferecia aquilo que sobrava, ou fruto do seu cansaço, ou fruto da sua indignação, o fruto de talvez ganhar pouco, mas mesmo às vezes ganhando pouco, deveria dar o seu melhor, porque só quem dá o melhor é que pode conquistar as pessoas. Muitas vezes o nosso trabalho pode ser simples. Talvez você seja um mero cozinheiro, né? Falando mero porque as pessoas não valorizam muito, né? Mas eu não estou aqui desvalorizando. Mas às vezes você é uma empregada doméstica, às vezes você é um cozinheiro, uma cozinheira, às vezes você é uma pessoa que trabalha para os outros, mas ainda assim dê o seu melhor no seu trabalho, porque é isso que vai te fazer ser conhecido. Porque pior, e o contrário disso, é quando somos conhecidos por pessoas que não fazem nada bom. Ah, que é fulano? Não chama fulano não, porque fulano não faz nada direito, fulano é preguiçoso, fulano... Então, não deixemos com que as pessoas nos reconheçam pela nossa preguiça, pelo nosso cansaço, pelo nosso descaso, mas que sejamos conhecidos porque damos o nosso melhor em tudo aquilo que fazemos. Oferecemos o melhor para os outros. Aí, São José também é padroeiro dos trabalhadores, né, como a gente já está falando. E a palavra trabalho, quando a gente olha para a física, na física a palavra trabalho é o esforço para mover algo, é o esforço para realizar algo. Então, ou seja, o trabalho, ele, na sua essência da palavra, pressupõe esforço, pressupõe luta, pressupõe trabalho, pressupõe que vai ser algo exigente. Mas hoje nós vemos as pessoas falando, esse trabalho é muito difícil, esse trabalho é muito pesado. Porque nós estamos nos acostumando a querer moleza, a querer vida fácil. Nós estamos nos acostumando a achar que trabalho é parquinho de diversões. Nós somos mimados ao ponto de queremos moleza no trabalho. Então, se o trabalho está difícil, tem perseguição, tem dificuldade, a gente quer abandonar. Só que trabalho é exigente. Trabalho é esforço. Trabalho é luta. Então, eu não posso achar que o meu trabalho vai ser molezinha, que eu vou lá, vou passar
8 horas sentado e depois vou receber um salário no final do mês. Não, eu recebo um salário como fruto do meu trabalho, fruto do meu esforço, fruto do labor, fruto do meu desgaste, fruto da minha doação, fruto daquilo que eu me gasto, que eu ofereço e que eu oferto. Então isso é trabalho. E aí nós vamos ver a primeira leitura, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança para que pudesse manifestar no mundo as coisas de Deus. Então também o trabalho é uma oportunidade de eu manifestar as coisas de Deus. Também no meu trabalho é uma oportunidade de eu manifestar que eu sou de Deus. Porque, entenda, existem lugares que a igreja só vai chegar através de você. Então a igreja só vai chegar no seu trabalho através de você. Então é você que tem a missão de santificar as pessoas do seu trabalho. Você não pode ficar esperando que a igreja, por exemplo, o Papa, o novo Papa que vai ser eleito, o bispo, o padre, vão lá no seu trabalho para mudar a história. Não. Você é o missionário que vai mudar todas as coisas, sendo imagem e semelhança de Deus no seu trabalho. Também, Deus fez as coisas e deu para o homem dominar, submeteu as coisas aos homens. Só que hoje nós vemos essa realidade sendo invertida. Nós estamos dominados pelas coisas. Nós estamos viciados em celular, em tela, em tantas coisas. Aquilo que foi feito para o uso do homem, para ajudar ele a ser de Deus, está roubando o homem de Deus. Por exemplo, o celular, a pessoa é capaz de ficar no celular, mas não lê a palavra de Deus. A pessoa é capaz de ficar vendo novela, programas de televisão, Netflix e afins, mas não é capaz de rezar ou ir à igreja. Então, as coisas que nos foram dadas para que elas fossem submetidas a nós e nos ajudassem a crescer e nos santificar, elas estão roubando de nós a santidade. Nós estamos invertendo o projeto de Deus. Hoje, pessoas amam mais aos animais e às árvores do que um ser humano. Pessoas fazem campanhas para não desmatar, fazem campanhas para salvar animais, mas abortam. Nós vamos invertendo. Não estou dizendo aqui que a gente deve sacrificar animais e destruir a natureza. Não. Mas é que a natureza não tem um valor acima da vida humana. Então, em primeiro lugar, eu devo cuidar do ser humano. As pessoas gastam dinheiros com animais e com cuidado, que deve ter. Mas aí, quando uma pessoa pede ajuda para um alimento, a gente não ajuda a pessoa que está precisando de um alimento. A gente leva o cachorrinho no carrinho de bebê no shopping e a criança vai na coleira, o idoso é colocado no asilo, o idoso é abandonado. Agora, se um cachorro é abandonado, tem campanha na internet para ajudar. Agora, um idoso abandonado, passando fome, morando sozinho, ninguém se preocupa. Eu fiz uma missão uma vez lá em Pedras de Guaratiba, que uma senhora cega morava numa casa no fundo de um quintal e não tinha ninguém que cuidasse dela. Não tinha ninguém que ajudasse. A igreja dava um suporte, né? Mas onde estão as pessoas para fazerem campanhas e vaquinhas na internet? Porque a mulher morava num barraco, de chão batido, às vezes não tinha o que comer. Onde estão as campanhas na internet para que essas pessoas tenham uma condição de vida melhor? Isso ninguém faz. É sobre isso que eu estou falando, entendeu? Eu não estou dizendo que não se deva fazer pelos animais e pela natureza, mas devemos fazer também, e em primeiro lugar, pelo ser humano, porque ele tem uma dignidade acima de toda a ordem da criação. Então o ser humano deve ter muito mais valor do que um animal. O ser humano deve ter muito mais valor do que a natureza. Não desvalorizando a natureza e os animais, mas o ser humano deve estar acima, porque ele está acima na ordem da criação, daquilo que Deus fez e criou. Também na primeira leitura vai dizer que nós devemos ser fecundos e multiplicar. Ser fecundo é dar frutos no seu labor, dar fruto no seu trabalho. Muitas vezes nós somos soberbos e achamos que o nosso trabalho deve ser só para sermos servidos. O meu trabalho é só para eu ganhar um salário. Não, o seu trabalho é para você ajudar, dar frutos. É para você fazer coisas que ajudem os outros. É para você se envolver naquele lugar. Não é para você achar que você está ali para ser servido, mas é para você servir. Então, isso é dar fruto. É quando eu entendo que o meu trabalho é servir, que o meu trabalho é me gastar, que o meu trabalho é me doar, que o meu trabalho é ajudar alguém que está com dificuldade. Eu não posso ser soberbo ao ponto de achar, eu vou fazer o meu e acabou. Não, eu tenho que ajudar os outros, eu tenho que motivar, estimular os outros. Isso é dar fruto. E multiplicar é também ensinar os outros, é formar outras pessoas. Eu sou muito bom naquilo que eu faço, mas o que adianta eu ser muito bom naquilo que eu faço se eu não formo ninguém para ser bom, para ficar no meu lugar, para me substituir? Porque a gente é egoísta.
A gente quer tudo pra gente. Só que entenda, você não vai ficar para semente. Você não vai viver eternamente. Então nós precisamos multiplicar em que sentido? No sentido de darmos frutos, no sentido de formarmos outras pessoas, de multiplicarmos, ensinarmos outras pessoas a serem boas, a fazerem o certo, para que elas também possam fazer quando nós não pudermos mais. Imagina quando você se aposentar. Você é o melhor na sua empresa. Mas aí quando você se aposentar, a empresa vai falir, vai deixar de ter alguém que seja bom, porque você por egoísmo achava que só você poderia fazer, só você tinha lugar. Isso acontece também nas nossas pastorais na igreja. Pessoas que acham que elas têm que fazer tudo, elas têm que estar à frente, elas têm que desenvolver, elas têm que falar. Mas e a gente não forma ninguém para falar? Aí aquela pessoa morre, aquela pastoral acaba, porque não tem ninguém para fazer, não tem ninguém para falar, não tem ninguém para desenvolver, não tem ninguém para dar seguimento nas coisas. Então, multiplicar também é formar outros para continuar a obra, porque a obra do Senhor não pode parar em você. A obra do Senhor precisa continuar. E Deus abençoou e santificou o descanso. O que significa isso? Queridos, nós precisamos ter um tempo de descanso. Nós precisamos ter um tempo para parar. O descanso também é um dom precioso. E o meu descanso é o tempo para eu refazer minhas forças, mas também é o tempo para eu dedicar às coisas de Deus. Então eu tenho que ter um dia na minha vida, um dia na minha rotina. Talvez, padre, mas domingo eu trabalho por escala. Mas você precisa ter um dia na sua vida para santificar. Um dia na sua vida para oferecer a Deus o seu trabalho, também para oferecer a Deus o seu serviço, para oferecer-se a Deus em missão. E aí, abro um parênteses aqui para uma explicação. Você que trabalha por escala e às vezes domingo não pode ir à missa, caso aconteça também de você não conseguir ir no sábado, porque sábado já é preceito dominical. Mas às vezes pode acontecer. Você precisa e você pode e precisa procurar o seu pároco e perguntar a ele, pedir a ele autorização para substituir o preceito. Vamos supor, uma pessoa que trabalha em mercado, e eu conheci muitas pessoas assim, que trabalham em mercado que só tem uma folga no mês, no domingo. Então você vai ficar 3 domingos sem ir à missa. E às vezes essas pessoas trabalham sábado. Eu, por exemplo, se trabalha no horário da tarde, você vai sair de noite. Então não dá para ir na missa do sábado, não dá para ir na missa do domingo. Você pode e deve conversar com seu pároco e pedir a ele para substituir o preceito. O que é isso? No dia da sua folga, seja terça, quarta, você vai pedir a ele para que aquele seja o seu preceito dominical. Então você vai se determinar por naquele dia ir à missa. E quando você faltar esse dia, da quarta-feira, vamos usar o exemplo, você precisa se confessar. Mas você pode, naqueles dias que você não consegue, sábado e domingo, que você trabalha estritamente, não é falta de vergonha na cara de festa, de saída, de passeio, não. É trabalho. Quando o seu trabalho, de maneira especial, quem trabalha em mercado, trabalha em shopping, você precisa ter o seu dia, santificar um dia da sua vida para estar com Deus. Então conversa com seu pároco sobre isso, conversa com seu padre, peça a ele essa oportunidade de ter um dia, além do domingo, outro dia, para santificar a sua vida, para se santificar, para cumprir o seu preceito, para receber a Eucaristia, para ser mais digno de Deus. E por fim, o Evangelho vai falar para nós sobre a diferença, sobre a dificuldade do preconceito e do julgamento. Muitas vezes nós olhamos a pessoa, é uma pessoa simples, não tem estudo, não tem nada. Então ela não pode fazer, ela não pode ser, ela não pode grandes coisas. Queridos, Jesus era filho do carpinteiro e ele estava anunciando poderosamente. Ele era filho do carpinteiro, mas também era filho de Deus. E eu e você, pelo batismo, somos filhos de Deus. Então precisamos abraçar também essa missão, desejar cada vez mais sermos filhos de Deus, sermos pessoas que não, mesmo desvalorizadas pelos homens, mesmo não aceitas pelos homens, nós somos aceitos e guardados por Deus e dele queremos viver. Então, não pare nos preconceitos e julgamentos, mas avance naquilo que é de Deus. Porque os homens podem nos menosprezar, mas você precisa entender que Deus te valoriza, te chama à missão e que quer te conduzir. Os homens desvalorizam porque eles só veem a aparência, mas Deus está buscando corações em qual Ele pode derramar o seu Espírito e enviar para a missão, derramar o seu Espírito e fazer com que sejam fecundos nesse mundo. Então, queridos, abramos o nosso coração ao Espírito de Deus e deixemos o nosso Senhor nos fazer fecundos e multiplicarmos muitos e mais servos para o Senhor nesse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.